Você já refletiu se, na sua rotina de trabalho, parte do tempo não está sendo consumida por atividades que pouco ou nada agregam valor ao processo? É exatamente nesse ponto que o conceito de Range Time se torna relevante. Eu sou o Fábio. Esse é um resumo do que você vai encontrar no e-book de Range Time, disponibilizado pela Industrial. Eu sou a Marcela, e nós iremos analisar como têm sido as práticas na produtividade da manutenção, como não medir o range time e por que a média está tão baixa. A taxa de 25 a 35% também é realidade na sua planta? Fica com a gente para entender o objetivo real dessa métrica. Você vai acompanhar, com exclusividade, o retrato de uma siderúrgica, além de ter dados sólidos para comparar taxas de fábricas no Brasil, na América e na Europa. Sabe, Marcela, é natural que surjam questionamentos sobre atividades que não estão diretamente ligadas à intervenção técnica, como a espera por liberação de ativos, os deslocamentos internos, a busca de materiais no almoxarifado ou os ajustes administrativos. Essas ocorrências fazem parte do contexto industrial, mas precisam ser compreendidas e gerenciadas. Com certeza, Fábio. É por isso que a Industrial, Inditec brasileira, resolveu ir a fundo nesse debate e trazer 5 consultorias globais para uma conversa mais próxima com quem enfrenta desafios diariamente no chão de fábrica. Quem participa desse material é um time de executivos com uma baita experiência. Arlan Cardoso, diretor de operações da Álvares e Marçal; João Carlos Cunha, que é Senior Manager Asset Management Solutions da Ernst Young; Gabriel Rodrigues, que é Partner e Director Operations da Falcone; Márcios Barros, Senior Engagement Manager da Hatch; e Victor Souza, Senior Engagement Manager da Time Now. Vamos começar? O assunto não é novo, mas seu protagonismo é recente e crescente. O e-book da Industrial foi construído com materiais técnicos, pesquisas do setor e a visão de consultorias globais. Nele ficam claro 3 motivos desse protagonismo. O primeiro é que revela a realidade operacional. É comum que processos de manutenção pareçam robustos no papel, envolvendo atualização nos sistemas, emissão das ordens de serviço e elaboração de relatórios. No entanto, a pergunta que realmente importa é: quanto do tempo da equipe de manutenção se converte em trabalho produtivo? Sim, Marcela. O segundo é que evidencia gargalos invisíveis na rotina, expondo problemas que não estão no ERP, CMMS ou nos dashboards, tais como esperas entre equipes, deslocamentos, falta de material e erros de planejamento. É possível trazer luz a essas dores ocultas? Pois é, Fábio. E o terceiro é que conecta pessoas, processos e tecnologia. É um dos poucos indicadores industriais que atravessa todas as etapas do fluxo: qualidade da solicitação, precisão do planejamento, capacidade dos recursos, elaboração da programação e disciplina da execução. Como mensurá-las de forma precisa? Marcela, isso mostra que o Range Time funciona como uma ponte entre o que é planejado, o que é de fato executado em campo e o que a gestão enxerga como produtividade da manutenção, representando uma tradução objetiva de quanto do tempo disponível da equipe se converte em trabalho produtivo. Exatamente. E Fábio, quando bem monitorado, é um indicador que conecta o planejamento, a programação e, claro, execução. Assim, o WT passa a ser um reflexo da maturidade da manutenção como um todo, englobando todas as camadas do processo e revelando padrões, perdas e oportunidades de melhoria. Certo? Sim, um dos retratos que o e-book aponta é o backlog como indicador estruturante, já que com ele é possível otimizar a gestão dos processos e controlar os custos da organização. Sabe o que eu estou imaginando, Marcela? Uma indústria na qual as intervenções são feitas apenas diante de emergências. Certamente, a performance da equipe de manutenção é comprometida, os gargalos produtivos surgem com rapidez e os prejuízos são constantes na operação. Pois é. Eu sei que a Abraman e algumas outras referências setoriais sugerem que o backlog deve ser acompanhado por dashboards e por gráficos, porque expõe a evolução da carteira de ordens de serviço, a produtividade da equipe.
e outras coisas como a capacidade disponível, além de servir como base para um bom planejamento e também uma gestão de recursos ao longo do tempo. Na ótica gerencial, a prioridade altera significativamente a interpretação do resultado. Veja bem, Marcela, um backlog enxuto pode representar estabilidade operacional, se composto majoritariamente por atividades preventivas. Por outro lado, o mesmo volume pode indicar risco elevado caso esteja concentrado em corretivas emergenciais ou intervenções em ativos críticos. Portanto, embora a prioridade não interfira na estrutura da fórmula, ela qualifica a análise estratégica do indicador. É essa leitura integrada que permite identificar riscos, dimensionar recursos, reequilibrar a programação e avaliar a maturidade do planejamento. Ok. Mas onde o range time se encaixa, Fábio? Ele é a métrica que representa o percentual do tempo da equipe dedicado exclusivamente à execução efetiva do serviço técnico, ou seja, o tempo com a ferramenta na mão. É por esse motivo que o Planejamento e Controle da Manutenção, PCM, Backlog e Range Time formam um ciclo de retroalimentação. Veja bem, um planejamento bem estruturado reduz desperdícios. A redução de desperdícios aumenta o WT. Esse aumento do WT eleva a capacidade produtiva real, que, por consequência, provoca o aumento da capacidade que permite controlar e estabilizar o backlog. Para João Carlos Cunha, que é Senior Manager Asset Management Solutions da Ernst Young, o Range Time funciona como um termômetro da eficiência da execução, mas sua baixa performance raramente está ligada ao mantenedor, e sim ao ecossistema ao redor. Ele aponta que com equipamentos cada vez maiores e mais complexos, cada hora parada se tornou extremamente cara, o que elevou ainda mais a importância do WT. O acompanhamento em campo mostra como a rotina real é, em alguns casos, ocupada com um conjunto de atividades ou situações que não agregam valor, como preenchimento à mão de documentos, espera de impressão de OS, ineficiência de processos. Em muitos casos, metade do dia é consumida antes mesmo da execução da tarefa, e quem calcula o range time raramente vivencia esse cenário. É por isso que, segundo João Carlos, a prática do DILO, Day in the Life of, revela perdas que nunca aparecem na planilha. O estágio geral da manutenção no Brasil ainda enfrenta problemas estruturais. Mesmo grandes indústrias operam com maturidade intermediária, pecando nos fundamentos mais primordiais. É muito comum ver casos em que a tecnologia entrou antes do básico estar estabelecido, gerando o clássico garbage in, garbage out. No próximo bloco, você vai ter acesso a um case em siderúrgica, benchmark fora do Brasil, como não calcular o range time, o que deve ser eliminado na rotina de quem atua na manutenção, quais improdutividades podem estar atrasando a sua planta e, ainda nesse podcast, vamos trazer um caso de como uma equipe pode sair de uma média de 34% e atingir 45% de produtividade. Fica com a gente! A maioria das indústrias, hoje, opera entre 25% e 35% de produtividade na manutenção. Esse é mais um bloco do nosso podcast de Range Time. Por que será que é tão desafiador acompanhar cada movimentação da produção ou da manutenção? Vamos iniciar o debate com a visão prática do Victor Souza, Senior Engagement Manager da TimeNow. Ele reforça que, ao mesmo tempo, a indústria brasileira vive um movimento parecido com o que já acontece há algumas décadas em países desenvolvidos. Uma queda no interesse pela carreira industrial, menor disponibilidade de profissionais técnicos e uma mudança clara no comportamento das novas gerações. Sim, e a forma de se relacionar com o trabalho mudou, e isso também pressiona o custo da mão de obra, aumentando ainda mais a importância de medir como esse tempo está sendo usado. Um dos pontos que me chamou a atenção é quando ele diz que o PCM é o cérebro da manutenção. Se ele for fraco, toda a cadeia perde eficiência. Se ele for forte, experiente e atuante no campo, o WT sobe naturalmente. Exato. E o Victor trouxe como alerta um case em siderúrgica. Ele menciona que em um diagnóstico acompanhando operação e manutenção,
os resultados mostraram o quanto esse retrato é comum. Em uma jornada de 8 horas, encontraram algo entre 2 e 2 horas e 30 minutos de trabalho efetivo. O restante se dividia entre atividades necessárias e desperdícios. Quando foram cruzar os dados com benchmarkings da América do Norte e Europa, perceberam que a baixa produtividade é global. Países com altíssimo rigor e estruturação raramente chegam a 45% de WT. Isso significa que não é um problema brasileiro, mas uma realidade mundial. A diferença é que desperdício aparece com mais força aqui, no Brasil. Agora, Fábio, como calcular o range time? Deu para perceber que é indispensável conduzir uma auditoria interna que permita analisar e distinguir claramente os fatores necessários daqueles que representam desperdício. Mas, afinal, qual é a diferença entre estar ocupado e efetivamente gerar horas produtivas? Marcela, a ocupação significa que o tempo está sendo utilizado dentro da jornada de trabalho em alguma atividade. Porém, isso não garante que essa atividade esteja agregando valor direto ao ativo ou contribuindo para a execução do plano de manutenção. Para medir corretamente o range time, é fundamental distinguir dois tipos de improdutividade: a necessária e a desnecessária. Fábio, veja bem. A desnecessária é aquela que está presente na maior parte do tempo de um trabalhador da indústria, certo? Muito cuidado com essa afirmação, Marcela. Assim, parece que ninguém quer trabalhar. A improdutividade desnecessária corresponde a desperdícios que não agregam valor e que muitas vezes estão enraizados na cultura organizacional. Estes podem e devem ser eliminados, como retrabalhos, falhas de planejamento, ausência de materiais, deslocamentos excessivos e indefinição de responsabilidades. Esse tipo de perda costuma ser reflexo de deficiências no planejamento, na capacitação ou na própria estrutura de gestão. Fábio, acho que já deu para compreender que a execução de ordens corretivas, preventivas ou preditivas, a substituição de componentes, além de inspeções técnicas com ação direta ou realizar testes funcionais pós-intervenção, são consideradas atividades produtivas, né? Ou seja, quando o técnico está fisicamente atuando no equipamento com ferramenta ou instrumento. O que vale demais é ressaltar a diferença das perdas que são evitáveis para aquelas que são inevitáveis. Entende, Fábio? As reuniões de segurança, os treinamentos obrigatórios, o deslocamento até o ativo, a retirada de materiais no almoxarifado são tarefas que, querendo ou não, fazem parte da operação. Por outro lado, o que é crítico sinaliza que há falhas na organização do trabalho. Ah, eu posso listar várias por aqui, Marcela. Espera por peça não reservada, falta de ferramenta adequada, informação técnica incompleta, ordem de serviço mal planejada, reprogramações constantes por erro de priorização. Uma pior que a outra. É inadmissível. No próximo bloco, vamos comentar as práticas do Arlan Cardoso, diretor de operações da Alvarez e Marçal, e do Márcios Barros, Senior Engagement Manager, da Hatch. Você vai ouvir sobre o impacto de anos de subinvestimento, qual a integração que reflete nesse ecossistema industrial e ainda iremos ilustrar o papel do planejamento e da programação. Bora começar com o papel dessas duas áreas, Fábio. Claro, pode seguir. Quanto mais estruturado for o planejamento, o ganho de produtividade deixa de ser apenas de um setor ou de modo individual, mas passa a configurar um aumento da eficiência e da performance industrial como um todo. Sim, e a outra premissa também pesa, Marcela. Não basta ter escopo bem estruturado e roteiro técnico consistente se o ambiente organizacional não estiver preparado para absorver a execução sem fricção. É nesse ponto que a programação assume papel tão crítico quanto o planejamento. Tenha em mente que a programação é o mecanismo que converte planejamento em produtividade real. Quando falha, o impacto no range time é imediato. Não por deficiência técnica da equipe, mas por descoordenação estrutural entre recursos, pessoas e processos. Apesar de estarmos numa era de inteligência artificial generativa de forma acessível, o viés aqui é outro. Sabe, Fábio?
Este é o ponto que muitas indústrias encontram sua principal lacuna. Possuem planejamento técnico adequado, mas carecem de mecanismos e tecnologias robustas de programação, priorização e sincronização dinâmica dos recursos disponíveis. Uma pena, né? Sim, o Arlan Cardoso, que é diretor de operações da Alvarez e Marçal, defende que nos últimos anos esse olhar ganhou força porque as empresas passaram a encarar manutenção como parte da estratégia do negócio. Não é mais só consertar a máquina, é manter o ativo produzindo ao máximo, com qualidade e segurança, e isso naturalmente traz o WT para o centro da discussão. Na prática, ele diz que além de traduzir produtividade e eficiência da execução, mostra também a qualidade da gestão de contratos terceirizados, já que boa parte das grandes indústrias depende de prestadores externos. Outros fatores que ele levanta são capacitação das equipes, limitações tecnológicas e o desgaste natural dos ativos. Segundo ele, isso não é exclusividade do Brasil, né? Em vários países da América Latina, os parques industriais carregam anos de subinvestimento. Isso se reflete no indicador. Quando a gente para analisar se o baixo range time é reflexo de pessoas ou da estrutura da manutenção, é um assunto que dá para produzir uma pós-graduação. É uma realidade muito comum. Programas de melhoria fracassarem não por falta de intenção, mas por ausência de sustentação. As iniciativas começam com um forte patrocínio executivo e metas super ambiciosas, porém se diluem ao longo do tempo por não estarem ancoradas em processos estruturados e governança clara. Quem alerta sobre isso é o Marcius Barros, da RET. No Brasil, ele percebe que esse indicador é muito mais para enxergar a improdutividade do que a produtividade. Só que, outra coisa importante é que o WT serve tanto para desafiar o status atual, quanto para embasar decisões mais estratégicas, como terceirizar, internalizar, modernizar um ativo, ampliar uma área ou reduzir outra. Marcius traz o range time como algo que continua mostrando onde dói e onde dá para melhorar, mas a mudança real de produtividade virá de decisões estruturais, não de ajustes pontuais. No próximo bloco, a gente traz um caso que repercutiu sobre qual era o tempo real de ferramenta na mão. Uma equipe com 8 técnicos, jornada diária de 8 horas e 22 dias úteis no mês, que tem um tempo disponível de 1.408 horas. Você arrisca dizer qual era o tempo produtivo, Fábio? Ou quem nos ouve tem algum palpite? Vamos lá! Após um levantamento por amostragem, identificou-se que 479 horas foram dedicadas à execução técnica direta. O restante foi consumido por deslocamentos, espera por materiais, reuniões, retrabalhos, busca por informações, liberação formal do equipamento e interrupções. Sabe o que isso significa? Uma indústria, infelizmente, dentro da média, 34% era o tempo que gastavam executando as tarefas. Uma visão puramente operacional poderia concluir que a equipe precisa produzir mais. Mas a análise estratégica revelou outra realidade. Fábio, se 66% do tempo está sendo consumido por atividades improdutivas necessárias e desnecessárias, o problema dificilmente estava na execução, mas na estrutura da manutenção. Planejamento insuficiente, programação falha, baixa confiabilidade nos materiais, falta de padronização, ausência de tecnologia eficaz, processos reativos e outras muitas questões. Nesse momento, o WT deixa de ser um indicador de cobrança e passa a ser um diagnóstico estrutural da maturidade da manutenção. Agora, Marcela, e quem está acompanhando, imaginem que, por meio de melhorias em planejamento, uso de tecnologia na programação, organização do almoxarifado e padronização de processos, o range time evoluísse de 34% para 45%. Em outras palavras, representa 155 horas produtivas adicionais no mês, sem contratar ninguém. Estrategicamente, isso demonstra redução de backlog, maior aderência ao plano preventivo, redução de emergências, melhor MTBF e impacto direto na otimização da manutenção.
Como é, Fábio? 155 horas produtivas adicionais no mês, sem contratar ninguém mesmo? Estou surpresa. É um resultado muito expressivo, Fábio. Sim, Marcela. Só que é importante considerar alguns limites e cuidados para a aplicação na rotina do chão de fábrica. O WT é medido apenas por um aspecto: o tempo gasto com as ferramentas. Em outras palavras, significa que o indicador não mensura se a execução está correta ou se a qualidade do trabalho está adequada. Posso comparar a indústria com o painel de um carro? A lógica é a mesma? Não olhe apenas para um indicador, veja o cenário completo. Marcela, vamos lá. Se o WT é um indicador estratégico, medi-lo de forma equivocada compromete não apenas o dado, mas a credibilidade da gestão. Algumas práticas ainda comuns no mercado produzem distorções graves e geram efeitos colaterais organizacionais. Autodeclaração informal de tempo, acompanhamento físico constante da equipe e auditorias pontuais desestruturadas. Nossa, Fábio! Total! Ter alguém medindo o tempo que você faz uma tarefa com um cronômetro do seu lado é, no mínimo, desconfortável. Fora que é uma atitude para pressionar seu trabalho também. Aqui, vamos destrinchar esses 3 pontos que você mencionou? Vamos sim, Marcela. A autodeclaração informal de tempo é delegar ao próprio técnico o registro manual e detalhado de cada minuto improdutivo. Pode parecer simples, mas é metodologicamente frágil. Com o tempo, pequenas inconsistências acumulam-se e o indicador perde confiabilidade. Outro aspecto é seguir técnicos durante a jornada para medir produtividade, que pode até gerar dados pontuais, mas é operacionalmente insustentável. Esse método transforma a ferramenta em controle individual, desviando o foco da causa real das perdas. Um outro erro muito comum são as visitas esporádicas, sem metodologias claras, aos locais de trabalho para verificar atividades, já que oferecem apenas recortes momentâneos da realidade. O resultado é uma gestão baseada em impressões, não em dados estruturados. Beleza. E como resolver tudo isso? Assumir que a porcentagem de observações registradas representa, estatisticamente, a porcentagem real de tempo despendido. Determinar um período de análise que seja representativo da rotina operacional. Utilizar formulários padronizados, físicos ou digitais, para garantir consistência e rastreabilidade dos dados. Tem outras boas práticas que o e-book da Industrial levanta e detalha muito bem. Quem fala sobre isso é o Gabriel Rodrigues, Partner e Director Operations da Falcone. Gabriel alega que medir produtividade passou a ser obrigatório. Sem saber onde o tempo está sendo perdido, não é possível garantir o retorno de um recurso tão valioso. Boa parte dessas perdas não ocorre durante a execução, mas ao redor dela. Em geral, são atrasos simples que roubam minutos que se somam ao longo do dia. Gabriel é cirúrgico, ao pontuar que o desafio está em reconstruir confiança e mostrar que a intenção não é vigiar o técnico, e sim permitir que ele faça mais, melhor e com menos desgaste. Um conceito que ele traz é a juniorização generalizada dos profissionais da manutenção. Como é isso? Essa prática prejudica a engrenagem do trabalho? Quando esse papel é exercido por alguém inexperiente, a qualidade do planejamento cai e as perdas se ampliam. Já quando é exercido por alguém maduro, que entende contexto, prioridades e impacto, a produtividade cresce naturalmente. E o range time se torna um aliado do planejamento, não apenas um indicador de controle. O que deve ficar claro aqui é que o objetivo não é buscar um número perfeito, mas melhorar continuamente a forma como o tempo é utilizado. Isso aí. O range time ajuda a mostrar onde essa reação trava. Se é na liberação, na priorização, no transporte, na comunicação ou na preparação. No último bloco, a gente se encontra rapidamente para debater como otimizar o range time com tecnologia. Quais as limitações de uma gestão que depende só de planilhas e vamos falar sobre o iOptimum, da Industrial.
Como vimos nos blocos anteriores, por mais experiente e qualificada que seja a equipe de manutenção, a existência de processos baseados em controles manuais, como planilhas e apontamentos tardios, cria barreiras difíceis de superar. Agora, vamos falar sobre otimização? Bora sim, Fábio. A tecnologia, quando traz padronização, visibilidade e integração, permite que o tempo produtivo seja ampliado não por esforço individual, mas por maturidade sistêmica, otimizando o trabalho das equipes e reduzindo ao máximo o desperdício. Viu, Fábio? Sim, uma gestão manual tem inúmeros impactos e diversas limitações para a saúde do negócio. Planilhas como ferramenta padrão no PCM são intuitivas e versáteis, mas demandam atualização constante, não garantem unicidade das informações e dificultam análises que dependem de cruzamento de dados. Se não tiver padronização entre turnos e áreas, esquece. Gera interpretações diferentes sobre prioridades e capacidades. Outra coisa são os apontamentos tardios, Marcela. Grande parte das perdas ocorre no meio do processo. Sem apontamento temporal, é impossível entender a real eficiência do processo ou atuar sobre suas causas. Isso me faz lembrar também da falta de visibilidade operacional, sabe? Quando as informações não estão centralizadas e atualizadas em tempo real, a programação se torna sempre reativa. A equipe executa o que parece mais urgente, mas sem clareza sobre impacto, sequência lógica ou disponibilidade dos recursos necessários. Na minha visão, e na da industrial, a tecnologia é um condutor para a eliminação gradual de diversos processos manuais que consomem uma significativa parcela do tempo de trabalho dos funcionários. Quando é possível agilizar processos, reduzir incertezas e padronizar decisões, as ferramentas de otimização elevam o PCM para o próximo nível, sabe? É quando o range time deixa de ser apenas um diagnóstico e passa a ser consequência de uma área muito mais previsível e melhor estruturada. Eu brinco que é o sonho de qualquer gestor. É um sonho totalmente possível, Marcela. Sim, de fato! Adotar novas tecnologias à gestão da manutenção transforma substancialmente a forma como o backlog é controlado e otimizado. Já no modelo tradicional, o gestor depende de registros manuais e controles paralelos, o que aumenta o risco de perdas de informação, retrabalho, atraso na programação e acúmulo desnecessário de documentos. Esse cenário compromete a rastreabilidade das informações e dificulta a tomada de decisão baseada em dados consistentes. Com a automação e otimização da programação, o processo se torna mais ágil, transparente, baseado em prioridade. Nesse caso, o uso de softwares especializados de manutenção, como o iOptimum da Industrial, contribui para elevar o nível de maturidade do chão de fábrica. Eu recomendo demais. Dá para agendar uma demonstração, sabe, Fábio? Se a carteira de uma planta possui 10.000 ordens de serviço e a capacidade de execução é de cerca de 500 por semana, é super possível definir o que será feito e qual momento, conforme os parâmetros definidos, proporcionando agilidade operacional e redução de erros, já que gera a programação em menos de 10 minutos. 10 minutos é uma baita agilidade, otimização na veia. A programação passa a ser estruturada com base em critérios técnicos, capacidade disponível e prioridades definidas, proporcionando maior previsibilidade e controle. Isso é independentemente do porte, da complexidade ou do segmento da indústria. Certo, Marcela? Exato, Fábio. Para fechar esse episódio, bora recapitular o que abordamos aqui? Nos depoimentos de consultorias globais, ficou claro que o range time não deve ser analisado de forma isolada. A interpretação deve considerar elementos que permeiam desde a criação da demanda até a execução. Além disso, fica evidente o papel da tecnologia à medida em que as indústrias se tornam mais complexas, com margens justas e cenários desafiadores. Ferramentas que estruturem dados, automatizem tarefas e otimizem processos permitem que a gestão da manutenção seja estratégica. Lembrando que, se você quiser agendar uma demonstração com o pessoal da Industrial, comente aqui ou na rede social que você ouve esse podcast. O Chief Executive Office da Industrial, Rodrigo Dalmoro, ou o Henrique Mill, que é Head Comercial, entra em contato com você. Até um
próximo podcast. Até mais! Foi um prazer debater sobre o Range Time com você.